Olá, bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre economia solidária. Você sabe o que é economia solidária? Sabe o que é o preço justo? Pois é, em novembro, uma reunião na Univale e uma audiência pública na Assembleia Legislativa traçaram aí metas para o Plano Estadual de Economia Solidária. Aqui na Univale, o movimento conta com forte apoio da Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a Fabiana da Silva Oliani, que é analista de projetos da Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares da Univale, a ITCP. Obrigado, Fabiana, pela sua presença. Bom, a economia solidária está evoluindo muito ao longo dos anos, né, Fabiana? O que é esse plano estadual de economia solidária que foi discutido através de uma audiência pública lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa? Certo. Olá, Almeri, obrigada pela oportunidade de estarmos divulgando aqui o nosso trabalho. Essa audiência, ela culminou de um processo de articulação do Fórum Catarinense de Economia Solidária e do Conselho Estadual de Economia Solidária. Desde agosto, nós viemos articulando com as várias regiões do Estado a realização de encontros regionais, tendo como pauta principal a divulgação do Plano Estadual de Economia Solidária, que foi aprovado pelo Conselho Estadual em setembro, e também o PL 124 de 2016, que também foi construído pelo Movimento da Economia Solidária em abril de 2016, né? Então, todo esse processo, a gente estava parado desde 2016, né? E aí teve um substitutivo global da política estadual. Então, o movimento se uniu novamente, né? Para que a gente pudesse reverter o texto do substitutivo e retornar ao texto original. Por quê? Nesse substitutivo era tirado toda a parte do Sistema Estadual de Economia Solidária. E o Sistema Estadual era o organismo ou o sistema, né, que contaria com as conferências, conselhos, o fundo, né, que tem para contar com os recursos públicos. Então, toda essa parte foi retirada da lei. Então, ela ficaria uma lei sem nenhuma aplicação, né? Então, a gente promoveu esses encontros para divulgar que estava havendo essa mudança e que nós não poderíamos deixar continuar dessa forma, né? Então, todas as pessoas que participaram puderam opinar, né, e falaram, a gente não quer o substitutivo global, queremos o texto original. E em relação ao plano estadual, não há como executar ele se não houver recursos públicos. Então, a gente precisa de um fundo público que possa receber recursos para, então, executar as ações, né? O plano estadual, ele tem 4 eixos principais, assim como o plano nacional, que foi aprovado em 2015, se não me engano, pela Secretaria Nacional de Economia Solidária e pelo Conselho Nacional também. E o primeiro eixo, então, trata da parte de comercialização, o segundo de finanças solidárias, o terceiro da parte de educação e incubação, né? E o último eixo do ambiente institucional, que é onde entram as legislações e os demais planos, tanto estadual, né, como é o nosso caso, como os territoriais também, que fica dentro de cada fórum regional. E também os planos municipais, né? Em Santa Catarina, temos 5 municípios hoje que têm política municipal. Itajaí, inclusive, é o primeiro município do estado a ter uma política municipal de economia solidária desde 2009. Agora também temos em Florianópolis, Joinville, também em Lages e Balneário Camboriú. Inclusive, essa semana, no dia 15, vamos ter a posse do Conselho Municipal, né? A primeira composição do Conselho Municipal de Economia Solidária. Agora, para quem está dentro da economia solidária, né, são empreendedores, né, na realidade, qual é a vantagem para eles, né? E a vantagem de estabelecer um plano realmente para que a economia solidária se consolide cada vez mais? Certo. A economia solidária, ela conta com uma forma diferente de empreendedorismo, né, que é o empreendedorismo social, que visa o resgate da cidadania, a geração de trabalho e renda de forma associada, né. Então, os grupos hoje, eles podem ser tanto informais, sem CNPJ, ou então trabalhar em forma de associação ou de cooperativa, né.
trabalhar na economia, na perspectiva da economia solidária, como o próprio nome já fala, você tem uma solidariedade entre o grupo, né? Então as pessoas se ajudam, existe uma ajuda mútua, existe um respeito, uma igualdade, né? Não tem subordinação, não tem patrão, não tem empregado. Então os grupos podem produzir e aquilo que eles produzem, eles podem vender nas feiras, né? E tendo o acesso direto ao consumidor. Isso reduz os custos, né? Porque se precisar de alguém para vender o seu produto, você vai já ter que vender com valor abaixo, né? Então, nas feiras ou em outros espaços de comercialização, como o CEPESE, por exemplo, você tem ali um lugar permanente onde os consumidores conseguem encontrar aqueles produtos, né? A vantagem de estar na economia solidária que os próprios empreendedores, as pessoas que participam, trazem, né? Essa questão da ajuda mútua mesmo, né? Da solidariedade, de você ter cooperação, de você ter a valorização do seu trabalho, né? E poder trabalhar de forma autogestionária, né? Então, esse é o diferencial que eles trazem, né? Que diferentemente de quem trabalha na economia convencional, né? Onde existe subordinação, às vezes existem várias relações de exploração também. Então, na economia solidária, a gente trabalha numa outra perspectiva, né? De produção, quando se produz, tem que ter cuidado com o meio ambiente, em pensar para que aquele produto vai servir, se a pessoa que vai comprar aquele produto, aquilo vai fazer mal para ela, que é, no caso, a questão da alimentação orgânica, né? Então, a gente trabalha basicamente com os grupos que trabalham na perspectiva da agroecologia ou dos produtos orgânicos. Que tem uma certificação e tudo mais, né? Isso, e a gente também, a certificação que a gente apoia ou então a gente incentiva é a participação, a certificação participativa, né? Não aquela comprada por empresas privadas, e sim aquela feita pelos próprios agricultores, pelos próprios produtores. Entendi, né? tudo é uma cooperação mesmo, né? Isso, é um sistema de cooperação, né? E o que pode ser incluído na economia solidária? Que tipo de produto? Artesanato tem bastante, né? Aqui no litoral, né, na região litorânea, a nossa base de empreendimentos é de artesanato, basicamente, né? Temos também muitas cooperativas de catadores, né, que dentro do cooperativismo social. Temos saúde mental ali na região do Vale do Itajaí, que é a região onde a FURB também assessora pelo meio da incubadora de lá. E na região oeste, assim, do meio oeste até o extremo oeste, a grande maioria dos empreendimentos são de agricultura, né? Voltados para a agricultura. Também tem alguns assentamentos da reforma agrária. Bom, é mais ou menos isso, além das incubadoras, e também tem alguns empreendimentos que fazem prestação de serviços, né? Entendi. Mas o nosso forte aqui na nossa região litorânea é o artesanato. O artesanato. Isso. Tem também, em termos de alimentação, de agroecologia, em Porto Belo tem um sítio, né? Também se enquadra na economia solidária, Sim, né? eles trabalham dentro, assim, porque na verdade a agricultura em si, naturalmente, né, na sua essência, ela é de economia solidária, porque o agricultor sempre precisa da colaboração do seu vizinho na hora da colheita, enfim, né, existem as forças-tarefas que acontecem no campo, né? E esse espírito de cooperação, ele é essencial à economia solidária. Então, às vezes a gente até fala que às vezes as pessoas no campo, elas já praticam a economia solidária, mas não conhecem essa nova, ou não é nova, né, mas essa outra forma de fazer economia, né? E também, assim, está na essência das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né, que tem esse espírito de colaboração, de cooperação intrínseco já, né? No Brasil, esse movimento, ele é novo, Fabiana? Bom, como política pública, né, assim, institucionalizada, é a partir de 2003 com a criação da SENAES, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mas as iniciativas de economia solidária, nesse viés, né, esse viés político dela, é a partir meados da década de 80 e mais fortemente na década de 90, quando o país enfrenta uma crise e uma alta inflação, e as pessoas, devido ao desemprego, começam a se organizar de outras formas, né? Muitas empresas também começam a falir, e aí da onde surge também as empresas recuperadas, né?
que é quando a massa falida ela é cedida ou ela é destinada aos trabalhadores como verba rescisória. Os trabalhadores assumem a fábrica, a empresa, né? Normalmente ela vira uma cooperativa e eles começam a partir daí, então, gerar trabalho e renda, né? A fábrica de cristais em Blumenau foi assim, né? Teve um exemplo assim, né? Teve a Bruscor, né? Em Brusque, que eu tenho conhecimento, assim. Talvez essa de Blumenau também seja uma iniciativa nesse sentido, mas eu não tenho conhecimento, né? Agora, a gente vê nas feiras que vocês promovem, aqui o ITCP promove, que dentro da universidade mesmo, né? Ou então lá no CEPESE, um artigo que, por exemplo, a gente compra por R$120 numa loja normal, mas, por exemplo, um abajur, na realidade. E aqui custa R$70, R$75. Como que se consegue fazer um preço assim? Há um subsídio ou há uma margem de lucro menor que o empreendedor solidário coloca? Como é que é isso, Fabiana? Bom, é porque na verdade assim, quando você compra na loja, a loja ela está só revendendo algo que foi produzido por alguém que produziu a peça, né? E na feira você tem essa relação direta, então você compra de quem produz, então diminui o valor, esses R$50 aí de diferença, por exemplo, né? É do valor que a loja tem que cobrar para poder também ter uma margem de lucro, né? Então, quando você compra na feira, você já compra direto do produtor e não tem esse valor a mais, né? Esse valor de mercado, de circulação de mercadoria, né? Então, essa que é a vantagem. As nossas feiras acontecem mensalmente aqui na universidade, de março até novembro, né? E também algumas ocasiões de congressos, na Semana Cultural. E assim, a gente tem uma clientela bem assídua do próprio público universitário, que inclui os discentes, docentes, funcionários, como também a comunidade aqui em torno, né, que sabe que tem a feira, vem aqui. Essa feira, ela tem, na verdade, um caráter regional, porque traz empreendimentos de toda a região da Anfre, né? Então, eles têm a possibilidade de fazer aqui a comercialização, desde que também façam parte do movimento, né? Porque a ideia é essa, de fortalecer a economia solidária. Então, eles vêm para essa perspectiva, que é muito complexa, e ela precisa de ter sempre um processo contínuo de formação. Então, a gente realiza grupo de trabalhos e estudos para aprimorar ou para aprofundar alguns temas, porque a grande dificuldade que a gente percebe nos grupos que a gente assessora é a questão da autogestão. Porque somos acostumados a ter a subordinação onde a gente está, né, desde criança com os pais, enfim, na escola também. Então, eles conseguirem superar essa questão, o que é autogestão? É a gestão coletiva do empreendimento, né? Muito democrático, de forma horizontal. Então, a grande dificuldade que eles têm é nesse sentido. Então, a gente sempre está buscando aplicar esse princípio nos nossos grupos de trabalho, durante a feira, durante as nossas reuniões do Fórum Litorâneo, que é o nosso fórum regional aqui de economia solidária, né? Nas diversas oficinas que a gente organiza. Inclusive, agora para o próximo ano, a gente já começou agora em 2017 a criar o nosso fundo solidário a partir da contribuição espontânea que os próprios produtores da feira deixam durante cada feira. 5% do valor das vendas é destinado para um fundo coletivo, que a Univale não tem, nem a ITCP não tem nenhuma ingerência sobre esse valor. Quem gesta são os próprios empreendedores, né? E a gente chama isso de caixinha. Então, a partir desse caixinha, no ano que vem, a gente vai ter um fundo solidário para atender e para financiar os grupos no que eles precisarem, comprar algum equipamento de trabalho, fazer empréstimo para comprar mercadorias, né? Então, vai ter um fundo que eles vão poder utilizar desses recursos que eles mesmos que criam, né? Vamos dizer, que dão a renda, né, deles, se parte da renda vai se reverter para eles também. Então, a gente está regulamentando isso para o ano que vem. Tá certo, Fabiana. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Fabiana e a gente vai saber aí a importância do ITCP, né, que é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, como que você pode participar e que tipo de apoio também a incubadora dá nessa questão da economia solidária. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é a economia solidária, um movimento que vem crescendo e que tem o apoio
da Univale, que tem a incubadora tecnológica de cooperativas populares, que fortalece bastante aqui a economia solidária na região. Estou conversando com a Fabiana da Silva Oliani, que é analista de projetos da ITCP, que é a incubadora tecnológica de cooperativas populares aqui da Univale. Fabiana, a gente falou bastante sobre economia solidária, mas eu queria saber de você qual é a aceitação do consumidor a esses produtos, né? Como é que é a divulgação do CEPESE, que fica lá na rua Pedro Ferreira, né? No centro de Itajaí, na saída do ferry boat. E como nessas feiras, como é que é a aceitação do consumidor? Bom, a gente sempre fala para os nossos empreendedores, né, para quem a gente assessora, que eles precisam também divulgar isso para os clientes, porque eles também precisam entender que aquela peça que eles estão comprando não é só um artesanato como outro qualquer, né? Que existe todo um modo de produção diferenciado naquele produto e uma forma de organização do trabalho também diferenciada, né? Lá dentro do CEPESE, nós contamos hoje muito e desde sempre, né, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itajaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, especificamente a Diretoria de Apoio à Economia Solidária, né? Então, eles subsidiam aquele espaço e a divulgação é feita pelos próprios empreendimentos, né? E também pela incubadora, quando a gente consegue acesso a recursos, né? Então a gente produz peças de divulgação para que eles possam melhorar as vendas, enfim, né? Esse processo de divulgação conta muito mais com os próprios empreendedores do que conosco. A gente faz uma parte do trabalho, por exemplo, divulgamos as feiras nos canais de comunicação que nós temos acesso, aqui na Univale, também aqui na nossa região, nas redes sociais, né? A gente faz toda essa divulgação, mas para o cliente saber que ele está comprando uma peça diferenciada, daí assim é quem está ali vendendo, né? A aceitação desses clientes, ela é muito grande, inclusive vem sempre aumentando, né? Os registros de venda que nós temos aqui na nossa feira, a cada semestre aumenta, né? E o nosso público aqui da universidade também, cada vez mais, e também querendo participar, inclusive como empreendimento, né? Temos alguns alunos que conhecem a feira e querem fazer parte, então eles nos procuram para saber como fazer isso, né? Começam a participar do processo formativo e ingressam em algum grupo que já existe, né? Porque a gente trabalha não com empreendedores individuais, e sim sempre na perspectiva de grupo, né? Então, todas as pessoas que estão aqui na nossa feira, elas fazem parte de um grupo, né? Porque a ideia é a autogestão e o trabalho associado. Como é que funciona a incubadora? De que forma ela dá esse suporte aí para o empreendedor solidário? Certo. A incubadora, ela é um programa institucional de extensão vinculado diretamente à gerência de extensão, à vice-reitoria, né, de pós-graduação, gerência e extensão e cultura, pesquisa, extensão e cultura. Temos uma equipe de professores e uma equipe de bolsistas e eu como técnica, né. Nosso trabalho é de assessoramento, de monitoramento, de articulação política, de acompanhamento dos grupos, né? Então, nosso suporte é dentro das diversas áreas do conhecimento, que a nossa equipe é multidisciplinar, mas são bolsistas, ainda são graduandos, né? Então, nós temos algumas limitações nesse sentido. E o que a gente sempre busca, os nossos focos principais de atuação é a assessoria com a rede de cooperativas de catadores, a rede de comercialização, que entra a feira aqui, principalmente a feira aqui e o CEPESE, a nossa rede de políticas públicas, que entram todos esses organismos políticos, conselhos, fóruns, né? E também agora a rede de alimentação. Há um tempo já existe, agora estamos reativando a rede de alimentação, que são os grupos que também comercializam na feira, mas que tem a questão da alimentação, que é uma coisa, existe toda uma legislação específica, enfim, um modo de trabalhar também, de produzir específico. Então, a gente também faz assessoria. Então, basicamente, o nosso trabalho é de extensão, né, de extensão tecnológica de incubação, voltados para assessoria, para articulação política e para formação. É o nosso tripé, né, de trabalho. Isso é bem interessante, né? Você havia falado antes do programa começar, que agora o CNPq destinou uma verba para uma rede catarinense, é isso? Isso. Na verdade, a gente conseguiu, né, submeter o projeto ao CNPq, que na verdade está utilizando de recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, vinculado ao Ministério do Trabalho.
É um recurso de R$80 mil. Ele é para a gente formar e incubar uma rede de cooperação solidária que vai abranger a região aqui da Anfra e a região da Grande Florianópolis. Por que essas duas regiões? Porque são as duas regiões onde há atuação da incubadora, atualmente, né? E onde há vários empreendimentos que comercializam tanto na Fereco Solidária, que acontece na Univale de Itajaí, como lá na Univale do campus Biguaçu e também no campus da Ilha, campus Cobrasol, né? E no campus de Tijucas também já aconteceu. Mas basicamente são os grupos que estão dentro dos fóruns, né? Então a nossa ideia aqui é de fazer uma articulação política de diferentes atores da economia solidária, tanto aqueles que produzem, como gestores públicos e outras entidades que dão apoio para a economia solidária, né? E outras pessoas interessadas, a comunidade em geral, acadêmicos, professores, enfim. E a ideia é de formar então essa rede, chama-se Rede Catarina de Cooperação Solidária. As atividades desse projeto iniciam ano que vem, em março, com planejamento participativo das ações, né? A gente então já está divulgando entre os interessados, as pessoas que fazem parte dos fóruns. Então, a partir de março do ano que vem, teremos diversas atividades de formação, realização de feiras, reuniões dos fóruns regionais, né? E também vai subsidiar a equipe da ITCP e os empreendedores a participarem ano que vem do 3º Fórum Mundial de Economia Solidária, que vai acontecer em Santa Maria. Então, o foco, assim, o nosso maior custo nesse processo vai ser de articular essas pessoas para participarem desse Fórum Mundial. Agora, Fabiana, quem tem um produto, né, que às vezes a pessoa sozinha realmente é meio complicado, né? Também a economia solidária se torna uma vitrine para essa pessoa, essa cooperação também, essa ajuda mútua, né? Quem tem um produto aí que quer entrar na economia solidária, como proceder? Você, como técnica, assim, possa dar uma dica de como proceder. Procura assessoria aqui da incubadora, como é que é isso? Bom, pode procurar tanto a nossa assessoria aqui, também como o CEPESE, como acontece muito, né? As pessoas passam lá, vem aquela loja, também quero fazer parte, né? Como é que eu faço? Então, tem que se inscrever. Nossa demanda aliás, o nosso atendimento é por demanda espontânea, né? Então, a gente, conforme vão chegando, a gente vê de que forma a gente consegue agrupar a pessoa ou não. Ou a gente cria um grupo novo, mas a ideia é sempre que a pessoa vier sozinha, o nosso primeiro passo vai ser primeiro explicar o que é economia solidária, inseri-la ela, né, com esses princípios, enfim, ver o produto dela, se atende aos princípios da economia solidária ou não, se não atender, o que tem que melhorar, né, para poder se adequar. Então, trazê-la para participar de um grupo, né, porque a gente sempre trabalha, como falei, em grupos, então as pessoas vêm individualmente, mas a gente faz uma formação com elas, um processo formativo para poder inseri-las elas em algum grupo, né? E assim também acontece com o CEPESE. As pessoas vão lá, deixam o nome, e aí em um certo período do ano é realizado um curso, as pessoas participam daquele curso, e aí então se agregam ao grupo já existente, ou se forma um novo grupo, o Conselho de Administração do CEPESE aprova, né, ou não, e a pessoa começa a fazer parte do CEPESE, né? Tem que ser produto sustentável, não é? Isso. Não adianta fazer uma camiseta artesanal e usar uma tinta que polui, ou então cortar galhos de árvores para fazer artesanato. Tem que ser algo sustentável realmente, Isso. né? A ideia é de sempre utilizar a matéria-prima e que você saiba o histórico daquela matéria-prima, né? Por exemplo, você vai fazer um patchwork, uma peça de patchwork, daí você vai comprar o tecido. Bom, eu vou comprar o tecido que vem da China ou eu vou comprar um tecido que vem aqui da nossa região, Brusque, Blumenau, que também são produtores, né, de tecidos. E que dá emprego, né? E que dá emprego, exatamente. E a forma como as pessoas trabalham, né? Então, a forma de trabalho na China, a forma de trabalho no Brasil, né? E também a ideia sempre da economia solidária é de trazer o desenvolvimento local, né? Então, comprar de produtores próximos, até pela questão da pegada ecológica, né? Você não precisa caminhar tanto para comprar o produto, né? Vai até ali do lado e também ajuda a gerar a economia local, né? Tá certo, Fabiana. Muito obrigado pelas suas informações. Certo. A gente espera que mais pessoas entrem no movimento, né, para que o consumidor também consiga um preço acessível e um produto de qualidade e sustentável, que gere um impacto na economia local, como você falou, né?
Certo, e ficamos então aguardando o contato também, quem tiver interesse pode procurar a incubadora, né? E também está no site da Univale, né? Só nos procurar que estamos sempre abertos. Tá certo. Muito obrigado, Fabiana. Certo, eu que agradeço. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.